Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução do Evangelho de Lucas. Estamos agora chegando ao capítulo 5. Eu vou ler os versos 1 a 3. Ora, aconteceu que, estando ele, no caso Jesus, ao lado do lago de Genezaré, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E ele viu dois barcos atracados à beira do lago. Abre parênteses, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Fecha parênteses. Aí ele entrou num dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E sentando-se, ele começou a ensinar a multidão do barco. Genezaré fica muito perto de Capernaum, sem pouca distância ali na orla também. E lá estava Jesus na orla, só que a multidão não perdoava. Aí ele, para se defender realmente do incômodo, ele pediu para Simão, assim, emprestar o uso do barco. Ele já conhecia Simão, eles já eram conhecidos. Isso, portanto, não era uma coisa estranha. Então lá ficou ele no barco, o povo na orla, então ele ensinando. Dois barcos, então um barco era de Simão, e não sei se André sempre trabalhava em dois, e o outro barco era dos filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João. Versos 4 a 11. Quando ele terminou de falar, disse a Simão: vai até a água profunda e lançam as vossas redes para uma pesca. E respondendo Simão, disse a ele: mestre, havendo trabalhado duro toda a noite, nada apanhamos. Mas, baseado na tua palavra, lançarei a rede. Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que a sua rede começou a rasgar-se. Aí fizeram sinal a seus companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Ao presenciar isso, o Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque ele ficou atônito, e todos os que estavam com ele também, por causa da pesca de peixes que tinham feito. Sim, isso incluiu Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Aí Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante tu serás pescador de homens. Aí eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O profissional aí, em matéria de pesca, era Pedro, e não Jesus. Jesus era carpinteiro, ele não era pescador. Aí Jesus manda eles aí, veja que Jesus disse lançar as vossas redes. Isso então era para os dois barcos, porque cada barco só teria uma rede das grandes e precisava de dois homens para manusear essa rede. Então, as redes, então, fatalmente era o outro barco e a rede de Tiago e João também. Só que os dois barcos não saíram, só o barco de Simão, porque você vê que Simão diz, baseado na tua palavra, vou lançar a rede, só dele, não tudo. Será que nós, às vezes, não tratamos Deus também da mesma forma? Quer dizer, quando Deus nos dá uma orientação dentro daquilo que julgamos ser a nossa área de competência, a nossa profissão, que nem aqui Pedro, pescador era ele. Então,
Muitas vezes a gente, mas Senhor, será mesmo isso? A gente às vezes faz a mesma coisa, né? Não, que coisa ontem. Mas pelo menos, mesmo nem que fosse pela metade, ele obedeceu. Uma rede não era o suficiente. Então, aí chamaram outro barco, chegam e enchem ambos os barcos. No verso 8, o texto grego, todos os manuscritos gregos, todo mundo diz que Pedro se prostrou aos joelhos de Jesus. Mas as Bíblias que você tem na mão, quase todas que eu já vi, dizem que Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Isso é um erro grosseiro. Uma desonestidade, porque não, aqui nem é o problema de uma variante textual de meia dúzia de manuscritos. Não, nem. O texto é joelhos. Pense bem. Diz aqui que encheram ambos os barcos ao ponto que quase estavam afundando. Jesus estava sentado. Tinha peixe até a borda. Então, os peixes tinham enchido, então os peixes chegaram literalmente até o joelho de Jesus, onde ele estava sentado. Então, Pedro nem podia se prostrar aos pés, porque os pés de Jesus estavam lá dentro dos peixes. O que Pedro fez foi se ajoelhar em cima dos peixes e, portanto, aos joelhos de Jesus. Exatamente. É preciso, o pessoal não pensa muito bem, ou sei lá, o que eles fazem isso. Você pode ver, que eu saiba, todas as traduções que eu já vi colocam pés. Não, o texto diz joelhos, e foi exatamente assim. Coitado do Pedro, aquilo foi simplesmente inexplicável. Quer dizer, eles trabalharam a noite toda, não pegaram nada e de repente, não, isso obviamente era totalmente sobrenatural e Simão Pedro fica muito compenetrado, ele percebe que ele é pecador, ele se sente, sei lá, ameaçado, ou muito pequeno, não sei. Afasta-te de mim, Senhor. Então, sou pecador. Você se lembra que a mesma coisa, ou coisa parecida aconteceu com Isaías? Lá em Isaías capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele se sente tão pequeno. Ai de mim, eu sou homem, pecador tal, lábios impuros, eu pertenço a um povo. Não. Quer dizer, na presença de Deus a gente se sente pequeno mesmo. Está certo. Agora, aqui Jesus como que renova uma comissão. Isso aqui não é a primeira vez que esses homens andaram com Jesus. Começou lá quando João, o batizador, estava batizando lá embaixo, do outro lado de Jericó. Jesus pescou aqueles homens, creio que levou os 4 com ele a Canaã e depois... Aqui, então, é uma renovação de um chamado já dado. De agora em diante, tu serás pescador de homens, não só ele, mas também os outros. Porque no verso 11 nós lemos assim. Aí eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Quer dizer, todos os 4. Se quem estava com Pedro era André, eu não sei disso. Provável, mas não posso provar. Que os outros 2 recebem nome aqui, Tiago e João. Se você está preocupado com tanto peixe, o que aconteceu com esses peixes? Esses aqui abandonaram, como assim? Eu não estava lá, você entende? Mas quando Jesus mandou Pedro ir para a água funda, tinha toda aquela multidão na praia. Você acha que eles foram embora? Para quê? Iam fazer o quê? Não, ficaram ali para ver o que ia acontecer, fatalmente. Então, quando eles chegam, tinha ainda essa gente, então não seria impossível se desfazer dos peixes. Depois, certamente, os homens tinham empregados outros. Aliás, em outro lugar, isso é declaradamente. Deixaram
Tiago e João deixaram o barco com seu pai e com os empregados. Então, não houve estrago aqui, não houve desperdício aqui, tudo foi aproveitado, tudo ficou no jeito. Os empregados, então, cuidaram do peixe e depois do barco, enfim. Prosseguindo, chegamos a uma divisão básica no desenvolver do livro, no meu entender. Eu chamo isso aqui de dobradiça. Jesus até aqui vinha aparecendo, chamando atenção, coisa e tal. Aqui nós vamos ter uma prova, uma avaliação, tipo uma sabatina, e depois a rejeição da parte da liderança, vai rejeitar Jesus, e a partir da rejeição Jesus muda de estratégia, mas estou me adiantando. Vamos com calma, vamos voltar aqui ao verso 12, eu vou ler até o verso 16, capítulo 5 de Lucas. Aconteceu, enquanto ele estava numa das cidades, um homem cheio de lepra. Ao ver Jesus, ele prostrou-se sobre o rosto e o implorou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me purificar. Aí ele, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero, fique purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, ele, no caso Jesus, ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Abre aspas, antes vai e mostra-te ao sacerdote e oferece um sacrifício pela tua purificação, assim como Moisés prescreveu, como testemunho para eles. Contudo, a sua fama se espalhava ainda mais, e multidões seguiam se formando para o ouvir e para por ele serem curados de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares ermos e orava. O que aconteceu aqui com esse leproso foi incomum. Os leprosos não podiam se aproximar dos outros, tinham que ficar longe. Mas esse leproso, como que furou a proteção, ele chegou tão perto que Jesus pôde tocá-lo. Então o homem estava perto. Ele cai de rosto no chão, mas aos pés de Jesus aí. O homem tinha fé, ele tinha confiança, ele tinha certeza de, Senhor, se quiseres, bem podes me purificar. É só questão se quer ou se não quer, mas que pode, pode. E Jesus, quero, fique purificado. Eu acho lindo, isso eu acho lindo. Quero. Jesus quis. Agora, tocou, aí não. Ninguém fazia isso no Senhor. Que será não, ninguém tocava em leproso. Jesus não tinha medo de contaminação. Se ele estivesse aqui hoje, ele não teria medo do vírus também, não. Simplesmente tocou, o homem ficou limpo. Sem mais. Agora atenção, para o que Jesus fez. Mandou que não contasse a ninguém, isso era repetido, que já tinha gente demais, então o pessoal vai conversando, aí vem mais. Não. Atenção, no entanto, para a exata orientação que Jesus dá ao homem. Mandou não contar, mas antes ir diretamente a Jerusalém, entendendo assim, né? Mostrar-te ao sacerdote e oferece um sacrifício pela sua purificação, assim como Moisés prescreveu, como testemunho para eles. Como assim testemunho? Testemunho de quê? Bom, aquilo seria a primeira vez na vida do sacerdote que alguém se apresentasse assim. Leprosos nunca ficaram limpos. Quem
além do Messias, poderia curar a lepra. Agora, que o pessoal entendeu o recado, fica claro pela sabatina descrita a partir do verso 17 a seguir. O pessoal entendeu o recado, com certeza. Aí, mas não tinha jeito. Não, jeito não tem. Então, a notícia espalhava, o pessoal... E Jesus sempre procurando lugar isolado para poder estar a sós com o Pai, ficar orando. Jesus fazia questão mesmo de manter contato com o Pai, o que a gente também deveria fazer. Agora sim, vamos... eu vou ler os versos 17 a 20. A coisa vai até 26, mas vamos aqui por etapas. 17 a 20. Aconteceu num certo dia que ele estava ensinando e estavam sentados ali fariseus e mestres da lei que tinham vindo de todos os povoados da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para curá-los. De repente, vieram homens transportando um homem paralítico numa maca e tentaram introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Não achando como fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a maca até ao meio, em frente de Jesus. Vendo a fé deles, ele disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Isto aqui é obviamente uma sabatina. Isso aqui é uma avaliação. O pessoal entendeu o recado. O Messias tinha chegado. Olha, de Jerusalém até Capernaum, onde deve ter acontecido isto, gente, era uma viagem e o pessoal ia a pé. 2 dias a pé, provavelmente. Não era fácil não. Então não era à toa, não era pouca coisa. Estava aqui gente grande, fariseu, mestre da lei, de um sortimento de povoados, não só da Galileia, mas também, inclusive, da Judeia e principalmente de Jerusalém. Obviamente, isso aqui foi uma sabatina. E o poder do Senhor estava ali para curá-los. É assim em 99% dos manuscritos gregos. Talvez 1% dos manuscritos de má qualidade colocam ele singular em vez de eles. A dificuldade é que tanto ele como eles, ambos os pronomes estão no caso acusativo, e com isso, ou um ou outro é objeto direto do verbo curar. As versões modernas que seguem os 1% traduzem estavam com ele para curar, ou coisa que valha, o que é uma tradução desonesta. Não é isso que o texto diz, absolutamente. O que o texto diz, você vai seguir os 1%, o poder do Senhor estava ali para curar ele, o próprio Senhor. Uma estupidez óbvia. Então o pessoal faz de Siri, tem que achar outra maneira. Mas para que seguir 1% de manuscritos de má qualidade contra 99% melhores? Não. O que o texto diz mesmo é curá-los. Eles, no caso, esse pessoal. O poder do Senhor estava ali para curá-los. Eu creio que curá-los espiritualmente era a questão principal. Chegam 4 homens carregando um paralítico. Agora, estava difícil. A casa estava totalmente cheia. Não tinha como entrar na casa. Provavelmente nem chegar perto das janelas e da porta, que tinha um horror de gente. Olha, deixando de lado o pessoal da sabatina,
os chefões, mas o povo comum ao redor, presenciando a chegada desse horror de gente grande, mas está doido? Então todo mundo, o que é isso? O que é isso? Chegou a casa cercada, não tinha jeito. Agora, as casas daquele tempo tinham uma escada do lado de fora que dava acesso ao telhado, e o telhado era plano. Muitas vezes ficavam sentados lá em cima, assim, à noite, apreciando a brisa, enfim. Eu confesso que não entendo muito bem como foi o telhado, o piso, de sorte que fosse possível os homens assim abrir um buraco adequado para poder fazer a maca descer. Não entendo muito bem, nunca andei lá, não sei como poderia ter sido aquele telhado. Mas que, como era plano, não era aquele problema. O fato é que abriram um buraco e fizeram, quer dizer, tirando a primeira telha, para assim usar a expressão, ou seja, só para aí está Jesus. Então aí eles puderam fazer descer com acerto exatamente em frente a ele. O que fizeram. Agora, verso 20. Jesus vendo a fé deles, quer dizer, dos quatro. Tá? Jesus está vendo a fé dos quatro. Aí ele disse o que eles não estavam querendo. Eles tinham carregado aquele homem para ver os pecados perdoados. Não era bem isso. Eles queriam mesmo que Jesus curasse o homem. Mas é que Jesus tinha sua própria agenda. Então, agora que temos que ler o que segue, eu vou ler até os 21 até 26. Aqui é a continuação. Jesus disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. Aí os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Aí Jesus, percebendo o raciocínio deles, reagiu, dizendo-lhes: Por que estão razoando em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a coisa que lhe serviu de leito e partiu para sua casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. Também ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos coisas extraordinárias. Com certeza. Olha, exatamente, não somente os quatro não estavam lá esperando perdoar, mas também aquilo provocou uma reação. Veja bem que a teologia dos doutores da lei era correta. Quem pode perdoar pecados, além de Deus? Ninguém. Só Deus mesmo que pode perdoar pecados. Então, quanto à teologia, estavam corretíssimos. A dificuldade é que não queriam reconhecer que Jesus pudesse ser Deus, só isso. Mas Jesus estava exatamente querendo chegar a esse ponto. Por isso que ele começou com o perdão de pecados, exatamente para provocar a troca agora de raciocínio. Então, Jesus, por que vocês estão fazendo isso nos corações? Repetidas vezes nos evangelhos fica claro que Jesus lia os pensamentos dos outros. Agora atenção, verso 23. Nem todo mundo tem entendido o que Jesus falou aqui. Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? E aí, o que você acha? O que é mais fácil dizer? É mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados. Por quê? Porque ninguém pode ver se aconteceu ou não.
Agora, se você disser a um parente, levanta e anda, se ele não levantar, com que cara você fica, né? Aí é muito mais fácil dizer teus pecados são perdoados do que dizer levanta e anda. Então era exatamente essa questão aqui que Jesus, de propósito. Então agora ele vai arrematar, verso 23. Que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Até está aí. Vocês têm que entender que eu tenho essa autoridade. Aí ele se dirige ao parente. A ti te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Sempre que Jesus, quase sempre foi, e principalmente quando ele está levantando alguém da morte, foi muito preciso para que não levantasse todo mundo, só a pessoa que estava sendo levantada. Aqui, então, a ti te digo, levanta, toma a maca e vai. Exatamente aí o sujeito levanta. Então, o que Jesus queria que o pessoal entendesse, que como ele tinha autoridade de curar um paralítico, então ele também tinha autoridade de perdoar pecados. Porque mandar um parente assim levantar era mais fácil, mais difícil dizer do que o outro. Agora, preciso ainda comentar a palavra do Senhor Jesus aqui no verso 24, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Creio que é a primeira vez, pelo menos aqui em Lucas, que encontramos essa frase, esse nome, o Filho do Homem. Parece que é uma frase que o próprio Jesus cunhou para dizer respeito à sua própria pessoa. Mas como havemos de entender a frase? Vem cá. O Filho só pode ser um. E o homem também só pode ser um. Agora, se o homem disser respeito ao primeiro homem, ainda perfeito, e o filho ao único descendente perfeito, então a frase é tremenda. Parece indicar um protótipo humano perfeito, assim como era Adão antes da queda, ou então o lado humano do Deus-homem, que era Jesus, que Jesus era tanto Deus como homem, todos os dois. Jesus sempre fazia questão de se auto-chamar, denominando dessa forma, o Filho do Homem. Lindo, muito expressivo, uma vez que a gente entende. Verso 25. Imediatamente ele, quer dizer, o homem, levantou-se diante de todos, pegou a coisa que lhe serviu de leito. Você pode estranhar essa tradução, mas é exatamente assim no texto grego. O texto grego não diz maca, não, tem essa coisa assim meio enrolada. Eu procurei traduzir exatamente como está. E ele foi embora glorificando a Deus. Pode saber que sim. Agora quem ficou atônito e começaram glorificando a Deus de fato. Mas também com qualquer coisa de temor, que afinal das contas, isso aqui, como é que fica a teologia deles? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Então, se Jesus pode perdoar pecados, então era essa a questão, se ele seria mesmo o Messias ou não. Aqui eles estão começando com uma impressão positiva. Hoje vimos coisas extraordinárias. Então a primeira reação foi favorável. Mas aí Jesus foi e comeu com cobradores de impostos. O que para o fariseu era inadmissível. Aí azedou, aí piorou. Versos 27 a 29, para começar. Depois dessas coisas, ele, no caso Jesus, saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria, e ele lhe disse, segue-me. Deixando tudo para trás, ele levantou-se e o seguiu. Então Levi preparou um grande banquete para ele em sua casa.
E havia um grande número de cobradores de impostos, além de outros que estavam reclinando com eles. Levi, que nós conhecemos melhor por Mateus, provavelmente era o cobrador-chefe. Ele era o chefe dos demais. Então, quando ele levanta, deixa tudo para trás, mas tinha os subalternos que deram prosseguimento ao serviço. Mas Jesus chamar logo um cobrador de imposto, misericórdia. Quer dizer, essa gente era odiada pelo povo por vários motivos. Não era de esperar que Jesus iria chamar exatamente um sujeito desse tipo. E o próprio cobrador de imposto, quer dizer, eles sabiam que eram odiados, desprezados, coisa e tal, mas você se lembra que quando do ministério de João Batizador, lá foram cobradores de impostos, pedindo que eles queriam salvação, queriam perdão. E pode saber que Levi aqui estava, se eu pudesse, quem dera. Mas cobrador de impostos não iria se oferecer, ele está doido, só para ser rechaçado. Então, eu imagino que ele estava ali só no coração, se ele me pudesse, se ele me chamasse. E de repente Jesus para e segue-me. E só que ele queria, mais do que contente, ele levanta e segue, deixou com os outros. Agora, ele tinha condições, porque, olha, se ele faz um grande banquete na casa dele, porque da casa dele era grande. E ele chamou, foi muita gente. Então, estava a casa cheia de outros cobradores de impostos, que provavelmente seus subalternos, tal, mas também outras pessoas. E naquele tempo eles não sentavam em cadeira, não, eles ficavam reclinados, apoiados, comendo e tal. Então é assim sempre, reclinando. Aí não deu. Vamos ver agora o que acontece. Verso 30 a 35. Vamos ler versos 30 a 35. Aí os escribas e os fariseus queixaram-se deles aos discípulos dele, dizendo: como podem vocês comer e beber com os cobradores de impostos e pecadores? Aí Jesus reagiu e disse a eles: os que estão sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, eles disseram a ele: por que jejuam os discípulos de João frequentemente e fazem orações, bem como os dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Aí ele lhes disse: acaso podem vocês obrigar os amigos do noivo a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Aquilo era simplesmente inadmissível para os fariseus. Quer dizer, Jesus comendo com cobrador de imposto? Não, por favor, não dá. Aí, eles começam falando com os discípulos de Jesus que ali estavam, provavelmente aqueles 4. Então, começam a falar com os discípulos, queixando-se exatamente dos cobradores. Como é que vocês conseguem comer e beber com essa gente? Que coisa, onde já se viu? Aí Jesus estava acompanhando tudo, ele responde: os que estão sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Só que os fariseus, os doutores da lei, eles achavam que eles eram justos. Eles não se submeteram ao batismo de João. Aquela gente não se submeteu. Por que não? O batismo de João era um batismo de arrependimento, para perdão de pecados. Então, para você se submeter àquele batismo, você teria de declarar que você é pecador, precisando de perdão. Isso não, eles não queriam. Então, esse pessoal não se submeteu ao batismo de João. Não queriam admitir que não fossem justos. Então, Jesus,
Justo não precisa de médico, ou de perdão, só o pecador. Bom, ele começa exatamente com um médico. Os sãos não precisam, só os doentes. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, alguém não quer admitir que seja pecador, então vai sobrar, claro, o que foi o caso. Aí esse pessoal muda de ramo um pouquinho, pergunta ao próprio Jesus, né? Por que jejum? Os discípulos de João, obviamente, eles tinham acompanhado tudo, frequentemente orações, assim como os discípulos dos fariseus, mas os teus ficam aí bebendo como pode? Aí a resposta que Jesus dá é exatamente os amigos do noivo, como podem. Eu entendo que a resposta do Senhor Jesus é que ele seria o noivo e que, portanto, os discípulos, sendo amigos dele, não é o momento deles estarem jejuando. Mas diz aqui, um dia o noivo lhe será tirado, no caso ele mesmo seria tirado. Aí, então, dizendo eles, naqueles dias, vão jejuar mesmo. Aí sim. Agora vamos para um assunto que me maltrata um pouco. Eu confesso, é o problema de vinho novo em odre velho. Vamos ler agora os versos 36 a 39, com isso terminando o capítulo 5. Lendo então. Aí ele contou-lhes também uma parábola. Ninguém tira um remendo de uma roupa nova para colocá-lo numa velha. Caso contrário, o novo tanto vai rasgar como não combina com a velha. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo romperá os odres, tanto se derramando como desperdiçando os odres. Antes, vinho novo deve ser colocado em odres velhos, odres novos, e ambos se conservarão. Ademais, ninguém, tendo bebido vinho velho, imediatamente deseja novo, pois ele diz, o velho é melhor. Isso é óbvio. Hoje em dia, quase ninguém mais vai consertando roupa, tudo é descartável, o pessoal compra logo o novo. Mas antigamente, ninguém podia usar um pano novo para consertar uma roupa velha. Por quê? Porque o pano não sendo já encolhido, você coloca aí, vai encolher e aí vai rasgar e vai ficar pior. Isso era óbvio. O pessoal hoje em dia talvez não entenda, mas eu já fiz isso. Eu, quando era menino, eu tinha que consertar a minha própria roupa. Eu entendo isso. O que me incomoda aqui é o problema dos odres. Outra vez, todo mundo lá entende bem. O odre era um receptáculo feito de couro. Geralmente o pessoal aproveitava o couro inteiro de um pequeno animal, de um cabrito, uma ovelha, e então. Só que você sabe que couro vai envelhecendo, couro vai endurecendo. Então, enquanto o couro é novo, então ele é meio plástico, ele cede. Então, mas uma vez que começa a ficar rígido, aí não dá mais. E a dificuldade é que vinho novo ainda está fermentando, ainda está trabalhando. E isso produz gás e acaba estourando, rasgando, estragando, portanto, o odre. Agora, quando aqui fala primeiro romperá, estou no verso 37, rompe os odres, o vinho derrama, mas também desperdiça o odre. É que o odre em si tinha valor. Quer dizer, uma vez um odre velho você poderia usar para carregar água e outras coisas, enfim. Meramente estragar o odre sem necessidade, não, era um prejuízo a ser evitado. O que eu quero comentar aqui, o que me maltrata, é se podemos aplicar essa verdade à igreja ou a igrejas locais
Parece-me que o Senhor está dizendo que uma igreja que já virou odre velho não pode ser renovada. Como é que você vai renovar um odre velho? Fisicamente não tem como. Assim, literalmente, um odre velho não tem como você renovar esse odre. Ficou velho, tá, acabou. E uma igreja? Como fica uma igreja que virou odre velho? Será que ainda pode ser renovada? O que acontece? Se chega um vinho novo numa igreja que já é odre velho, já está ossificada, o que o vinho novo vai fazer? Vai criar divisão dentro da igreja, vai criar amargura, vai criar briga. Quase sempre quando acontece isso, o pessoal que está com o vinho novo é obrigado a sair, acaba saindo mesmo e começando outra comunidade. É assim que a igreja vai se multiplicando. Isso é uma brincadeira amarga. Essa questão me maltrata mesmo. Agora, veja o que está no verso 39. Exatamente o problema das igrejas também. Ninguém tendo bebido vinho velho, imediatamente deseja novo, pois dele diz o velho é melhor. Exatamente o que acontece. Nas igrejas que já ficaram odre velho, o pessoal já está acostumado com o vinho velho, para usar essa expressão, e o vinho novo não é bem-vindo não, senhor. Muito obrigado. Eu quero aqui fazer uma aplicação para qualquer comunidade e para mim pessoalmente. Como é que qualquer comunidade, digamos uma nova comunidade, como pode fazer essa comunidade para não se tornar odre velho? Ou como que eu pessoalmente posso fazer para eu não me tornar um odre velho? A solução que eu tenho, que eu ofereço, é a seguinte. Tanto uma comunidade como eu pessoalmente, a gente tem que ficar dentro da palavra de Deus, que afinal é a espada do Espírito Santo, e com a antena espiritual ligada para ouvir a voz do Espírito Santo, para então podermos ser corrigidos em qualquer coisa que precisa corrigir, para poder crescer, para poder subir. Ficar parado não é opção válida. Ou a gente sobe, ou a gente regride, volta para trás. Eu estou com 86 anos de idade. Até hoje eu estou aprendendo. Até hoje eu estou sendo obrigado a modificar um pouquinho, não as doutrinas fundamentais da fé, coisa mais. Por menores, estou sendo obrigado a aprimorar, consertar, porque estou dentro da palavra, atentando para a palavra e de repente eu vejo uma coisa que não bate. Não combina com aquilo que a gente vinha pensando, aquilo que a gente foi ensinado. Então, como que eu faço? E aí, Espírito Santo, é isso mesmo? Então, quando o Espírito Santo me confirma, aí eu tenho que mudar o que eu penso. Mudo, eu mudo, não tem problema não. Estou aprendendo sempre. Eu digo que quem parar de aprender está com o pé na cova. E o outro pé numa casca de banana. É melhor ficar aprendendo. Irmãos, é isso que eu quis dizer a respeito desse problema de vinho novo em odre velho. É a saída que eu ofereço a quem quiser me ouvir. Então, vamos parar por aqui desta vez, porque exatamente chegamos ao capítulo 6, onde o Senhor Jesus vai se declarar o Senhor do sábado. Então, dessa vez, que Deus nos abençoe.